No feriado de Páscoa de 2006, a família Stock estava toda reunida na fazenda para celebrar essa data. Na manhã seguinte, os filhos ficam sabendo que algo terrível aconteceu com os seus pais na madrugada. Quem poderia fazer aquilo com esse casal tão amado? Hoje eu vou contar para vocês uma história com muitas reviravoltas que chocou a pequena cidade, mudando para sempre o destino de algumas pessoas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like para me dar uma força e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, então hoje eu vou contar para vocês a história da família Stock. Wayne e Sharmon Stock eram casados e tinham 3 filhos. Eles moravam em uma fazenda que ficava em Murdoch. A Sharmon nasceu no dia 25 de julho de 1950 e depois de se casar com Wayne, ela começa a dar aulas em uma escola da região. Trabalhou 17 anos nessa escola e depois de se aposentar, ela começou a vender bolos, que ela fazia ali mesmo na fazenda. O Wayne nasceu no dia 4 de julho de 1947. Ele serviu o exército na sua juventude e depois de um tempo decidiu se dedicar 100% aos negócios da sua fazenda. A família Stock era muito conhecida ali em Murdoch, porque gerações da mesma família viviam na mesma região por anos. Eles tinham muito dinheiro, muitas terras e algumas propriedades que eles alugavam também. E apesar da vida corrida do casal, eles sempre encontravam tempo para se dedicar à família. Eram muito unidos e os filhos contam que o Wayne e a Sharmon eram muito queridos, sempre estiveram presentes em todos os eventos da sua infância, como nos jogos de futebol e assim vai, e eles contam que o pai deles chegava a cancelar os trabalhos na fazenda para não perder os eventos da escola dos seus filhos. O casal também era muito querido na comunidade, estavam todo domingo na igreja e sempre se envolviam nos eventos da comunidade, sempre tentando melhorar a vida da cidade que eles tanto amavam. Então os dois eram um casal muito conhecido ali da região, muito amado por todos, e eles não tinham nenhum inimigo. E no dia 16 de abril de 2006, era Páscoa nesse dia, então o casal já tinha combinado com todos os seus familiares que a festa da Páscoa seria na fazenda deles. Nesse dia, o casal foi na igreja logo pela manhã e quando retornou para a fazenda, a Sharmon já começou ali a esconder os ovos que ela tinha preparado ali para os filhos e para os netos. Um dos filhos do casal, que se chama Andy, foi o único que não foi na festa porque ele tinha combinado de festejar junto com a família da sua esposa. O Andy deixou o cachorro dele lá na fazenda e seguiu para outra festa. E depois do jantar, todos os convidados, vão para casa. O Andy ainda passa lá na fazenda novamente para pegar o cachorro dele de volta e também vai embora. E o Wayne e a Sharmon, eles já moravam sozinhos na fazenda, porque nessa época os filhos deles já eram grandes e tal. Então os dois se preparam e vão para a cama dormir cedo, como eles sempre faziam. No dia seguinte, dia 17 de abril de 2006, o Andy, que era o dono do cachorro, já tinha combinado de passar na fazenda. Só que ele já achou meio estranho, porque os carros dos pais deles não estavam no local onde deveriam estar. E quando ele chega lá na fazenda também, ele vê que tá tudo um silêncio. E naquele horário, os pais deles já estariam de pé, já trabalhando ali, fazendo, os afazeres do dia a dia e tal. Então ele começa a entrar na casa. Ele entra na casa e vai até o telefone fixo que ficava na sala. Pega o telefone e percebe que estava sem linha. Alguém tinha desligado o telefone por alguma razão. Nesse momento que ele já estava desconfiado, ele começa a entrar em desespero. Ele sobe as escadas da casa e vai no segundo andar onde ficava o quarto dos pais. E nesse momento ele fica sem chão porque ele vê o pai dele estava caído ali no chão entre o corredor e a entrada do quarto. E a cena era terrível, nós já vamos entender o porquê. E o Andy, ele não conseguiu nem entrar ali no quarto dos pais, ele já saiu correndo da casa e foi até a caminhonete dele que estava ali estacionada na frente, pegou o celular dele e chamou a polícia. A polícia e a emergência chegam e eles vão para o segundo andar da casa, onde eles encontraram uma cena de horror. O Wayne, que tinha 58 anos de idade, estava caído ali no chão e já estava sem vida. E a Sharmon, que tinha 55 anos, estava dentro do quarto, caída também no chão, e também estava sem vida. O Wayne foi atingido com 2 tiros, um no joelho e outro na cabeça,
e a Sharman foi atingida com um tiro somente, que foi fatal, na cabeça dela. E além disso, a Sharman, que estava ali do lado da cama, ela estava com um telefone na mão, o que significa que provavelmente ela estava tentando chamar ajuda, mas os bandidos, foram rápidos demais. A polícia conseguiu identificar qual foi a arma usada, pois tinham cápsulas no chão, então foi usada uma espingarda calibre 12. E do jeito que as vítimas foram encontradas, a polícia começou a desconfiar de algo muito pessoal, porque os tiros foram dados a uma curta distância, o que parecia ser uma execução. A polícia coletou as impressões digitais da casa, mas como haviam muitas pessoas na festa da Páscoa por lá, ficava difícil de processar todo esse material. Além disso, também eles analisaram as pegadas no jardim, mas novamente, como teve a caça dos ovos, o número de pegadas era grande, mas uma delas chamou a atenção dos investigadores, porque ela ficava perto de uma janela que estava com a tela retirada. A cena era terrível, tá? Tinha muito sangue nas paredes e eles conseguiram comprovar que tinha um segundo atirador. Por quê? Nessas manchas que estavam ali na parede, tinha um local que tinha tipo um vão, assim, dava para perceber que uma segunda pessoa estava ali. E essa segunda pessoa não podia ser a Sharman, porque a Sharman foi encontrada dentro do quarto, do lado da sua cama, então ela não chegou a sair do quarto. E essas manchas estavam no corredor ali da entrada do quarto. Então ali eles confirmaram, tá, que existia realmente uma segunda pessoa e essa outra pessoa estava naquele local e bloqueou os respingos. Bom, os pertences do casal estavam todos na casa. As joias da Sharman não foram levadas, tinham outros objetos de valor na casa que ainda estavam lá e tinha um cofre também que não foi tocado por ninguém. Então a polícia descartou o latrocínio. Na parte de fora da casa, a polícia encontrou um cachimbo que foi usado para fumar a verdinha e uma lanterna também. Esses dois itens foram analisados e conseguiram coletar DNA dos itens e compararam esse DNA com as pessoas que estiveram na festa e não deu match para ninguém. Outro item muito estranho encontrado na casa foi um anel que estava caído no chão da cozinha. O anel era tamanho 10, então provavelmente pertencia a um homem e tinha algo escrito também. Estava escrito Love Always, Corey and Ryan, que significa, amor infinito ou amor para sempre, Corey e Ryan. Nenhuma das pessoas que frequentaram a festa tinham esses nomes e ninguém sentiu falta do anel. Ou seja, o dono nunca veio pedir esse anel de volta. A polícia também conseguiu coletar um DNA nesse anel e novamente não deu match com nenhum dos frequentadores da festa e com nenhum dos membros da família Stock também. A polícia vai interrogar os familiares do casal e o irmão da Sharman disse que o sobrinho deles, que se chama Matthew Livers, que tinha 28 anos, tinha brigado com o tio no passado por causa da fortuna da família. Então eles vão atrás do Matt e o Matt contou que realmente teve problemas com o tio no passado, mas isso tudo tinha ficado no passado mesmo e que atualmente eles não tinham problema nenhum, tanto é que ele esteve na festa de Páscoa. E ele contou que depois do jantar ele foi para casa da namorada, que ficava em outra cidade um pouco longe dali, e passou a noite na casa da namorada e com o filho dela, que tinha 2 anos, e tinha também um companheiro de quarto nessa casa. O Matt falou que não tinha nada a ver com essa história. A polícia vai conversar com a namorada dele também, que confirmou o álibi dele, falou, não, ele esteve aqui a noite inteira, ele não saiu da minha casa. Mas mesmo confirmando o álibi, a polícia não liberou o Matt e vai interrogar ele por horas. Depois de mais de 5 horas de interrogatório, o Matt acaba concordando com os policiais. Os policiais falam, olha, eu sei que você tirou a vida dos seus tios, então é melhor contar toda a história pra gente, caso contrário você pode parar na cadeira elétrica, pois naquele estado dos Estados Unidos eles têm a pena capital. Então nesse momento o Matt confessa e fala que ele tirou a vida dos seus tios. Só que de início ele fala que fez tudo sozinho, mas ao mesmo tempo que a polícia está interrogando ele, os peritos estão na fazenda trabalhando na cena e depois de confessar, os peritos informam aos investigadores sobre a questão do branco na parede lá, que existia um segundo atirador. Então os investigadores falam pro Matt, olha, nós sabemos que tinha uma segunda pessoa com você lá também. Então o Matt vira pra polícia nesse momento e fala, sim, tinha sim, era o meu primo que estava lá comigo, que se chama Nicholas Sampson. Agora vamos entender a história desse segundo suspeito. O Nick e o Matt eram primos e além disso também eles eram melhores amigos. Os dois estavam sempre juntos desde pequenos. O Nick
não foi na festa de Páscoa e falou para a polícia que passou a noite na casa da namorada. A namorada do Nick também confirmou o álibi dele. A polícia vai interrogar o Nick por um pouco mais de 3 horas, mas ao contrário do Matt, o Nick não confessa nada e fala que não tinha nada a ver com isso. E depois dessas 3 horas, ele pede um advogado. Então, nesse momento, ele foi liberado do interrogatório. Mas ele vai continuar preso porque a polícia tinha certeza que ele estava com o Matt naquela madrugada. E também eles tinham a informação de que o Nick teve problemas com a Verdinha no passado. Lembra a história do cachimbo que foi encontrado lá? Então eles achavam que aquele cachimbo pertencia a ele. A polícia vai falar também com o avô do Nick, que contou para eles que o Nick tinha emprestado deles uma espingarda calibre 12, lembra que foram as cápsulas calibre 12 que eles encontraram lá na cena, e tinha emprestado essa espingarda dele um mês antes de tudo acontecer. A polícia vai na casa do Nick, encontra a espingarda embaixo da cama, foi feito exames nessa arma e comparada com a cena do crime, eles confirmaram que apesar de ser o mesmo calibre, essa não foi a arma utilizada no crime. Eles também encontraram lá na casa dele um jeans que tinha uma mancha suspeita. De início eles acharam que era sangue, mas depois confirmaram que na verdade não era, tá? Era uma sujeira ou algo parecido que estava ali no jeans dele. Nesse ponto da história aqui, então, eles só tinham a confissão do Matt. E no dia seguinte que o Matt confessou, ele vai falar novamente com os policiais e dessa vez ele fala que ele era inocente, que não sabia se o primo tinha algo a ver com aquilo ali ou não, que só falou tudo aquilo porque queria deixar os policiais satisfeitos, porque ele estava cansado e queria que tudo aquilo acabasse. E ele ainda falou que estava com vergonha de ter inventado aquela história e que nem conseguia imaginar que aquele absurdo tinha saído da boca dele. E nesse meio tempo vão aparecer testemunhas. Na madrugada, no dia que aconteceu o crime ali, um entregador de jornal estava com a sua namorada ali nas ruas da região. E ele conta que perto das 3 horas da manhã, eles viram um carro suspeito parado perto de um cemitério ali da região, acharam meio esquisito e continuaram ali a vida. E perto das 5 da manhã, eles estavam em outra região ali da cidade entregando os jornais, e eles viram esse mesmo carro passando em alta velocidade ali perto deles. E eles descreveram o carro para a polícia, falaram que era um carro cor de barro ou com a pintura lascada, algo parecido. Nem o Nick e nem o Matt tinham um carro que se adequava ali às descrições que as testemunhas deram. Só que o irmão do Nick tinha esse sedã aqui. A polícia recebeu a informação que esse carro passou por uma lavação às 5 horas da manhã. Foram falar com o irmão do Nick, que confirmou ter levado o carro para lavação, mas ele falou que ele estava com o carro. Aparentemente esse irmão do Nick não tinha nada a ver com o crime. O carro é levado para a delegacia e os peritos começam a trabalhar dentro do carro, colocam luminol, mas não encontram nada. E ao mesmo tempo dessa história toda aqui, vai aparecer um outro personagem muito importante que se chama David Cufford, que era um investigador e perito muito respeitado. O David era conhecido na época como o Bambambam lá dos peritos. Todos os casos que não tinham solução, ele conseguia encontrar uma prova para desvendar ali todo o mistério. Então o David começa a trabalhar nesse caso aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é ir na fazenda onde ele não encontrou nada. Então dias depois ele decide reanalisar aquele carro que estava lá na delegacia. E em um toque de mágica ele encontra uma pista. Ele encontra uma mancha de sangue embaixo do volante. Envia essa amostra para o laboratório e o sangue era compatível com o do Wayne Stock. Então com essa nova evidência, os dois são oficialmente acusados pelo crime do casal. Porque a polícia imaginava que eles tinham pegado o carro do irmão do Nick lá sem ele saber, foram na fazenda, tiraram a vida lá dos tios do Matt e depois devolveram o carro. E agora vamos entender quais eram as evidências que eles tinham. Bom, eles tinham lá a mancha no carro, eles tinham também lá na cena, lembra do cachimbo, a lanterna e o anel? Eles fizeram esses exames aí para comparar com o DNA do Matt e do Nick e não deu match, tá? Os dois nunca tocaram nesses objetos. Agora, esse anel, que foi muito importante aqui nesse caso, ele não foi levado em conta no início da investigação, meio que foi esquecido lá nos pacotes das evidências.
Só que depois de passado alguns dias ou semanas, não tenho certeza, tá? Mas uma das policiais femininas que também estava trabalhando nesse caso, decidiu tentar encontrar qual era o mistério desse anel, como que ele foi parar naquela cozinha lá, se ele não pertencia a ninguém da família. Então, dentro do anel tinha ali a marca do fabricante. Ela conseguiu entrar em contato com eles e depois de alguns dias o fabricante retornou com as informações. Esse anel foi comprado em uma loja que ficava em um Walmart em Beaver Dam, um local bem longe da onde aconteceu o crime. A pessoa que encomendou o anel tinha perdido ele, porque o Ryan, o dono do anel, acabou terminando o relacionamento com a Corey e o Ryan deixou o anel durante meses dentro da sua caminhonete. Na verdade, ele acabou esquecendo o anel lá. E pouco tempo antes do crime, essa caminhonete do Ryan foi roubada. Então os assaltantes levaram o anel junto. E esses criminosos foram presos pela polícia dias depois desse assalto. Eles foram presos no dia 23 ou 24 de abril de 2006, só que eles foram presos só por ter roubado a caminhonete lá, ficaram um tempo presos e depois foram soltos. Agora você tá entendendo toda essa confusão aí? Bom, agora a gente vai começar a entender realmente o que aconteceu naquela fazenda, naquela madrugada de Páscoa. E nós vamos montar esse quebra-cabeça aqui. Primeiro vamos entender quem foram esses assaltantes aí, quem roubou a tal caminhonete. Então foram esses dois jovens que roubaram a caminhonete. O nome dele é Gregory Fester II, ele tinha 19 anos naquela época e estava junto com a Jessica Reed, que tinha 17 anos. Os dois eram namorados e ambos usavam muitas substâncias ilícitas. O Greg tinha uma ficha criminal longa, era conhecido como um garoto muito agressivo, principalmente quando estava sob influência. Agora, lembra do DNA, do cachimbo, da lanterna e do anel que a polícia não conseguia descobrir de quem era? Pois então, depois de levar o Greg e a Jéssica para a delegacia, os dois foram levados para a delegacia no dia 10 de junho de 2006. Então foi ali aproximadamente 2 meses depois do crime. Lembrando que quando eles prendem uma pessoa, eles fazem lá os exames de DNA, só que esses exames demoram muito para chegar, então o resultado vai sair depois, mas eu já vou contar para vocês agora que deu match para os dois, tá? Tanto o Greg quanto a Jéssica encostaram na lanterna, no cachimbo e no anel também. E agora eu vou contar para vocês a versão da polícia do que realmente aconteceu naquele dia de Páscoa. E essa versão ela é baseada em algumas partes dos interrogatórios dos dois, do Greg e da Jéssica, e também nas evidências. Não dá para se basear exatamente em todo o interrogatório deles, porque quando eles foram contar a história, cada um deles colocou a culpa no outro para tentar, tirar o seu da reta. Bom, mas vamos entender então por que eles tiraram a vida desses dois inocentes. No dia 15 de abril de 2006, o Greg e a Jéssica estavam lá entediados. E nessa época eles estavam morando juntos em Hurricane, que fica distante lá da fazenda. Bom, eles decidiram então nesse dia que eles queriam ir para a praia, para curtir a vida e para dar uma banda de carro. Então nesse dia eles começaram a assaltar casas ali mesmo na região deles, conseguiram pegar um carro, foram para outra cidade, no mesmo estado ainda, e continuaram o mesmo processo, acabaram abandonando esse primeiro carro e roubaram o segundo carro, que é a caminhonete. E nesse processo de estar roubando, assaltando as casas ali também, eles não machucaram ninguém nesse ponto aqui até então. Mas dentro da casa também eles encontraram dinheiro e também conseguiram encontrar as espingardas. 2 espingardas eles roubaram dessas casas aí, e essas 2 espingardas foram as que foram usadas no dia do crime. Bom, eles continuam a viagem ali, a volta de carro deles, pelos Estados Unidos. Eles tinham uma câmera fotográfica com eles também, e tiraram essas fotos aqui durante a viagem. Então eles vão sair lá do estado deles e vão para alguns lugares para cometer mais assaltos. Dirigiram também para Iowa com a caminhonete, assaltaram mais 2 casas por lá, e na madrugada do dia 17 eles chegam na fazenda do casal. Eles entram pela janela e na cozinha eles encontram um envelope que tinha $500, e nesse momento o Greg escuta um barulho de ronco, que era provavelmente do Wayne ou da Sharma, que estavam lá dormindo no quarto. A Jéssica conta que ela estava usando aquele anel, porque eles tinham roubado a caminhonete, ela achou o anel na caminhonete, achou o anel muito bonito, decidiu usar, só que ela usava aqui no dedão, porque era um anel tamanho 10, muito grande,
E mesmo no dedão dela também ficava frouxo ali o anel e tal. Bom, então eles estavam ali na cozinha e depois que eles escutaram lá os barulhos no quarto, do casal que estava dormindo lá, eles então resolveram subir para verificar. E a Jéssica conta que ela estava com uma jaqueta muito barulhenta, então ela tira a jaqueta e ela acredita, ela não tem certeza, mas ela acha que de repente nesse momento o anel saiu ali, né, do dedo dela e caiu ali na cozinha. Subiram, então os dois foram lá no quarto do casal, acenderam a luz e nesse momento o Wayne acordou. Eles dão um primeiro tiro, não se sabe também exatamente quem que deu os tiros, tá? Porque a Jéssica fala que foi só o Greg fala que foi só a Jéssica e assim vai. Então um primeiro tiro foi dado, esse primeiro tiro não atingiu ninguém e acabou atingindo a cama. O segundo tiro foi no joelho do Wayne, o terceiro foi atrás da cabeça do Wayne, e o quarto, então, foi bem no rosto da Sharman. E depois de fazer tudo isso, eles contam que eles saíram ali desesperados da fazenda, né? E foram embora e continuaram lá usando as substâncias e continuaram na voltinha de carro deles que eles queriam ir para a praia. Depois de alguns dias eles acabam abandonando essa caminhonete lá em Louisiana e voltam lá para a cidade deles, né, e continuam a vida deles como se nada tivesse acontecido, mas eles acabam sendo presos depois. E quando os policiais prenderam eles por ter roubado aquela caminhonete, essa prisão foi feita em outro estado dos Estados Unidos. E lembrando, né, o crime aconteceu lá no Nebraska. Então, os policiais que fizeram essa prisão ali da Jéssica e do Greg nunca imaginaram que teriam usado aquele carro, né, para cometer um crime. Mas depois de um tempo, depois de descobrir essa confissão aqui dos dois, essa caminhonete também foi investigada e realmente foi encontrado ali, mais uma vez para confirmar que foram os dois, o DNA do Wayne estava ali na caminhonete. Outra coisa também que confirmou a confissão deles foi a investigação que a polícia fez na casa de ambos os jovens. Eles foram na casa da Jéssica primeiro e lá eles encontraram escondido atrás de um quadro uma carteira de cigarro. Dentro dessa carteira tinha uma cápsula calibre 12 e foi confirmada que essa bala foi usada no crime. Junto com isso também tinha uma carta que ela escreveu para o Greg e nessa carta ela falava sobre o crime, que tinha amado aquele dia e que guardou aquela cápsula como memória afetiva. Na casa da Jéssica também eles encontraram um diário onde ela conta que tirou a vida de uma pessoa mais velha e que amou a sensação de fazer aquilo, e ela ainda fala que se o Greg não ficar de olho, ela estava pensando em sair e tirar a vida de outra pessoa sozinha porque ela gostou muito da sensação de fazer aquilo. E na casa do Greg, que também foi investigada pela polícia, eles conseguiram encontrar roupas e um sapato sujo de sangue. E depois de fazer o exame, eles confirmaram que aquele era o DNA do Wayne Stock. Bom, o Greg e a Jéssica vão ficar presos, tá, a partir desse ponto, mas lembrando que os resultados desses exames de DNA, eles demoram muito tempo para chegar. Então, eles só vão ser oficialmente ali acusados, né, de cometer esse crime no dia 28 de agosto de 2006. E durante todo esse tempo, vocês acham que a polícia liberou o Matt e o Nick lá, que eram inocentes? Não, eles não liberaram eles, não. E os policiais que estavam encarregados desse caso aí no começo começaram a tentar forçar uma segunda confissão da Jéssica também. Depois de ela ter contado tudo o que aconteceu, eles falaram, não, mas tá, tava você e o Greg, mas o Nick e o Matt estavam lá junto com vocês também. E a Jéssica vira pra polícia e fala, não, mas peraí, eu não conheço esses caras, eu nunca vi esses caras na minha vida. Só que eles começam também a fazer a mesma coisa, começam a ameaçar ela, olha, você vai pra cadeira elétrica se você não contar pra gente tudo o que aconteceu certinho. E no final das contas, ela acaba também fazendo uma confissão falsa ali e fala, não, eu conheci o Nick e o Matt lá no bar onde o Nick trabalhava e todos nós 4 fomos dentro da casa cometer o crime. Só que a mesma coisa que aconteceu com o Matt aconteceu com a Jéssica também. Dias depois dela dar essa confissão falsa, ela retorna lá pro interrogatório e fala, gente, peraí, é mentira, tá? Aquela história toda ali de que esses dois caras estavam juntos, é tudo mentira, eu inventei tudo isso porque vocês estavam ali me ameaçando. E ela ainda continua ali insistindo, fala, não, as únicas pessoas que estavam na casa naquele dia era eu
E o Greg não tinha outras pessoas e eu não conheço essas outras pessoas. Então, além deles forçarem uma confissão ali da Jéssica, eles fizeram isso antes com o Matt também. E conseguiram confirmar depois, porque depois uma outra equipe policial também entra para investigar, o FBI também vai entrar nessa história aqui daqui a pouco. E eles descobrem, eles assistem, né, foi tudo filmado ali, a confissão do Matt, e eles veem que o Matt, ele era meio lento. Uma coisa que a própria família contou depois também, que ele sempre foi um cara meio lento, não parava em nenhum emprego, e eles descobriram também que o QI dele era muito baixo. E tem pontos no interrogatório que claramente dá para perceber isso. Porque tem uma parte do interrogatório que a polícia fala do tipo, olha, seja homem, se levante por você mesmo. E a gente entendendo isso, né, a gente entende exatamente o que significa essa frase, mas o Matt, nesse momento, para você ver como ele estava tão perdido no interrogatório, que quando o policial fala, seja homem, assuma suas coisas, levante por você próprio, e ele se levanta da cadeira, levando aquilo ali literalmente, né? Bom, depois de todos descobrirem, né, que foi realmente forçada aí a confissão deles, eles vão libertar o Matt e o Nick. Só que o Matt e o Nick, eles tinham advogados diferentes. Então, o Nick vai ser solto antes. Então, eles vão soltar ele no dia 8 de outubro de 2006. O Nick, então, ficou 6 meses preso, sendo inocente. E o Matt vai ser solto no dia de dezembro de 2006, que foi ali 8 meses que ele ficou preso. E todas as acusações contra os dois foram retiradas, então eles foram oficialmente inocentados pelo crime do casal. Mas agora você me pergunta, né? Tá, e aquela mancha lá que tinha naquele sedã cinza, como que foi parar naquele carro? Bom, com todas essas evidências aí comprovadas, o FBI entra na jogada porque parecia que tinha mais de um policial corrupto nessa investigação. Lembra do David? O Bambambam lá, o perito que solucionava todos os casos? Então, ele foi julgado em 2009 por ter falsificado documentos. Que eu acredito que essa falsificação foi por causa do DNA, porque ele enviou essa mancha para o laboratório e voltou positivo, né? Só que depois desse julgamento aí, ele acabou sendo inocentado. Mas lá eles achavam que ele tinha assim alguma coisa a ver com isso, então ele foi julgado uma segunda vez e dessa vez o David foi julgado por plantar provas. O David deu seu depoimento lá nesse julgamento e ele explicou que provavelmente o que aconteceu foi contaminação ali das provas. O que acontece? Ele tinha um kit, eu até peguei uns discos aqui de algodão para mostrar para vocês, tá? Mas ele tinha um kit lá de perito que ele usava e tinha esses discos de algodão dentro do kit dele. E ele conta que ele estava usando luva, tudo certinho, e que ele foi lá analisar a cena do crime lá na fazenda. E ele fala que nesse dia ele pegou os algodões e fez lá, né, não sei exatamente o que eles fazem, mas vai lá na parede e tal, encostou no sangue do Wayne, que estava lá na parede, e que provavelmente quando ele estava fazendo isso, o dedo dele estava com luva e tal, mas deve ter encostado num outro algodão que ficou lá guardado no kit dele. Esse mesmo kit, ele conta que ele pegou e usou lá no carro também para investigar. Então ele acredita que quando ele pegou, esse algodão já estava contaminado lá com a prova, né, da cena do crime, e passou ali no carro, e por isso que ele achou a mancha ali no carro. Bom, esse julgamento ali durou um tempo, mas no final das contas, a verdade é que esse caso, quando estava sendo investigado lá, lembra, eles só tinham a confissão do Matt, eles não tinham nenhuma evidência ali para comprovar a confissão dele. E foi essa mancha de sangue que fez com que os dois fossem oficialmente acusados desse crime. Então, muitas pessoas acreditam que esse perito fez isso para solucionar um caso que não tinha solução. Enfim, no final das contas desse julgamento aí, o David realmente foi considerado culpado por ter plantado provas durante essa investigação e ele foi condenado a 2 anos de cadeia. E o David realmente ficou preso. Eu não tenho certeza se ele completou a pena dele de 2 anos, mas eu tenho certeza que 18 meses, pelo menos, ele ficou na cadeia. Agora vamos voltar para o julgamento do Greg e da Jéssica. A Jéssica fez um acordo com a polícia para testemunhar contra o Greg e assim ela ia receber uma pena menor. E tanto a Jéssica como o Greg se declararam culpados. E no final do julgamento deles, a Jéssica
Jessica foi condenada a 2 sentenças de prisão perpétua sem a possibilidade de condicional, e o Greg também pegou 2 sentenças de prisão perpétua sem condicional, e além disso o Greg pegou um adicional de 10 a 20 anos por ter usado uma arma. E depois dessa confusão toda aí, a vida dos inocentes, do Matt e do Nick, mudou, né, para sempre. O Matt saiu da cidade, não voltou a morar lá, já o Nick voltou a morar lá na mesma região, porque segundo ele, aquela é a casa dele, onde ele cresceu. E apesar de ter sido provado que os dois são inocentes, a comunidade local ainda desconfia. Parece que é difícil receber a notícia de que alguém confessou, e mesmo sendo apresentadas as provas de que a confissão foi falsa, algumas pessoas não conseguem acreditar. O Nick se casou, está tentando levar a sua vida, mas tem muita dificuldade porque ele sofre de estresse pós-traumático, e ele contou em um documentário também que depois de ser solto, ele sofre com um tipo de paranoia, que é como se ele sentisse que todo momento alguém vai pegar ele por vingança ou algo parecido. E depois de sair da cadeia, os 2 primos que eram grudados desde pequeno não se falaram por um tempo. Depois de anos eles acabaram fazendo as pazes, mas a amizade meio que congelou e eles não são mais próximos hoje em dia. O Matt também se casou, ele se casou com a mesma namorada que ele estava na época do crime, e ele está tentando viver uma vida também, mas ele está longe da comunidade. Os 2 entraram com um processo contra o Estado e contra o detetive David também. O Matt recebeu 1,65 milhões de dólares de indenização do governo e o Nick recebeu 965 mil dólares de indenização. E é aquela mesma história, né, que eu já falei aqui em outros vídeos do canal. Uma confissão sem uma evidência não é nada, sem uma evidência real, na verdade, né, porque essa aqui foi uma farsa desde o início. Mas uma confissão nunca pode ser levada em conta. A gente nunca consegue imaginar, né, que como que uma pessoa vai confessar um crime que ela não cometeu. Mas ali dentro daquela salinha do interrogatório, durante muitas horas sem um advogado, a presença do advogado é muito importante, então acaba que a pessoa fica cansada, não sei que loucura que dá, mas existem sim muitas confissões falsas. Tem um outro caso aqui que eu já contei no canal de uma confissão falsa que eu vou deixar aqui no card para vocês, mas tem um segundo caso aqui do canal de um inocente que ficou preso durante muitos anos sendo inocente na cadeia. Eu acho que ele ficou 17 ou 19 anos, não lembro mais, preso, mas é o caso do Martin Tankleff. É um caso muito, mas muito interessante, com várias reviravoltas. Vai assistir esse caso que, se você achou um absurdo esse daqui, o caso do Martin vai fazer você chorar. Agora, outra coisa que eu quero falar aqui nas considerações finais do vídeo é sobre a questão de fazenda e do cachorro. Vocês lembram do cachorro que o filho do casal deixou lá na festa de Páscoa e depois ele retornou para buscar antes daquela madrugada? Agora a gente fica pensando, né? Um cachorro é extremamente necessário nessas situações de você morar numa fazenda, você morar numa chácara ou algo parecido. Porque se aquele cachorro estivesse lá, ele teria latido quando os criminosos entraram ali pela janela e provavelmente o Wayne e a Sharman teriam acordado e possivelmente eles poderiam estar vivos ainda até hoje. E outra coisa que eu quero falar sobre essa questão aí de chácara e fazenda e tal, bom, a minha mãe tem uma chácara lá em Joinville e eu quero contar uma história para vocês que aconteceu lá na região, né, onde fica a chácara da minha mãe. Há alguns anos atrás, eu acho que eu devia ter uns 20 anos na época, sei lá, 18 anos, teve um assalto muito grave ali em outra chácara da região. Era a chácara de um casal de idosos que morava lá. Esse casal, eles moravam lá realmente, tá? Eles eram moradores. E eles tinham ali os tanques de peixe e tal, e depois de alguns anos morando lá, eles decidiram abrir a chácara deles para o público, para fazer o pesque pague, e tinha também parque para crianças, aquela coisa de turismo rural. E dava muito certo, tinha muita gente que ia para lá e tal. Então, isso aqui também já era meio complicado, porque como tinham pessoas desconhecidas entrando na casa deles não, mas na propriedade deles ali, né? Sabia, tipo, essa chácara aqui não tem sistema de alarme, que é muito grave também, né? Muito importante a gente ter sistema de alarme. E viram que era um casal ali, né? Que morava sozinho, ficava sozinho ali de madrugada. Então, o que aconteceu? Certa noite, entraram alguns bandidos na casa lá do casal. E, além deles assaltarem, né, a chácara deles, levaram tudo que eles tinham de valor, esses marginais
acabaram machucando muito eles. Eles não deram tiro nem nada, mas eles deram socos e tal nesse casal de idosos. Eles ficaram extremamente machucados mesmo por um fio, que os dois não chegaram a falecer ali das lesões que eles receberam desses criminosos. E nessa época que tudo aconteceu, a gente ficou muito assustado com aquilo tudo. É claro que esse casal de idosos acabou saindo de lá. Hoje em dia eles não moram mais lá na chácara, nem sei se é deles ainda, se eles venderam para alguém ou não. O tal Pesque Pague lá fechou depois, né, desse terror que aconteceu por lá. E lá a gente também estava meio assim, né, com medo. A mãe, claro que fez algumas reformas ali na chácara para ficar mais segura e tal. A gente também sempre teve cachorro. Os cachorros não moravam lá, moravam com a gente na casa em Joinville, mas toda vez que a gente ia para a chácara, a gente levava esses cachorros junto. Tudo bem que era poodle e cachorros pequenos, né, mas pelo menos era aquele que latia assim para avisar que tinha alguém entrando. Teve um dia que eu estava lá em Joinville, eu morava em Florianópolis na época, e fui para Joinville para o festival de dança. E teve um final de semana que a gente decidiu dormir na chácara, o que era muito raro de se fazer, tá? A gente raramente dormia lá. Mas nesse dia decidimos todos dormir lá, e eu lembro que o meu tio Louro, que é uma figura, gente, figuraça mesmo, que tá sempre lá, ele também estava dormindo na chácara nesse dia. Aí, à noite eu queria ir pra balada, né? E comecei a me maquiar ali, me preparar tal, pra ir pra balada, eu tava indo sozinha. Aí o meu tio me puxou de um canto e falou: olha, Gisele, vem aqui. Ele é muito engraçado, gente, você morre de ir com ele. Falou: Gisele, tu faz o seguinte, tu vai voltar de madrugada, não vai? Vai voltar que horas? Eu falei: tio, vou voltar lá por umas 4, 5 da manhã, não sei que horas que eu vou voltar exatamente. Falou: então tu me faz o seguinte, assim que tu abrir aquela porteira lá, porque tem a porteira da chácara e tem um caminho longo para você chegar até a casa ali de carro, né? Você começa a se buzinar esse carro, hein? Tu vai buzinando até chegar na casa aqui. Porque se eu acordar de madrugada e ver que tem um carro aqui entrando, silencioso na chácara, eu saio aqui da casa e tô metendo chumbo, não quero nem saber, hein? Eu falei: não, tio, tudo bem, tio, eu vou buzinar. Gente, foi muito engraçado, porque o dia que eu voltei daquela festa, eu lembro exatamente desse dia. Eu lembro que eu abri a porteira e eu nunca buzinei um carro tantas vezes na minha vida. Falei: pelo amor de Deus, tio, não mete chumbo em mim, não. Que é uma coisa que a gente sabe, né? Todo mundo tem, tá, gente? Não é um mistério pra ninguém, né? Mas todo mundo que tem chácara e fazenda tem espingarda dentro de casa. Lá na chácara da minha mãe também tem uma espingarda, né, para segurança. Infelizmente isso tem que se fazer. Outra coisa também que eu lembrei aqui quando estava pesquisando esse caso, que é uma coisa muito interessante que se vê mais em casas dos Estados Unidos, e eu acho extremamente necessário se fazer no Brasil também. Na rede vizinha, vocês já assistiram esses videozinhos aí de 1 minuto e tal? Eu caio nesses vídeos aí direto de casas nos Estados Unidos onde as pessoas estão reformando a casa e encontram um quarto escondido em algum local. Eu acho que em chácaras e fazendas, como é um local muito afastado, por exemplo, a chácara da minha mãe, tudo bem, acontece, entra alguém lá em casa, na chácara, e começa a me atacar, eu grito pro Silvio, que é o vizinho lá da chácara, para me salvar. Só que a casa do Silvio, tipo assim, é meu vizinho, mas ele fica lá na esquina, é um terreno, né? O terreno é muito grande, aquela coisa de fazenda, né, gente? É muito, sei lá, metros. Então eu nem sei se ele vai me escutar para me salvar. Eu acho interessante construir esse tipo de quarto do pânico dentro da casa. Vocês já viram isso? Porque você, estando dentro de um quarto do pânico, você consegue entrar ali com o seu celular, pega os cachorros pequenos, os poodles, os menorzinhos, que senão o criminoso vai matar também, né? Pega tudo contigo, entra nesse quarto, liga pra polícia e fica esperando a viatura chegar. Porque até a viatura sair da cidade, chegar lá na tua chácara, vai levar uma meia hora para chegar lá. E ter viatura fazendo ronda, que nem faz na cidade, ali em área rural, é muito raro de acontecer, né? Então, constrói uma casa e faz assim, ó, faz um quarto, tipo assim, a porta dos quartos fica aqui, né? Faz um quarto no meio, um quarto aqui do lado, outro quarto aqui do lado. Esse quarto tem porta para cá, esse tem porta para cá, mas esse quarto aqui você coloca uma porta para cá, para entrada para o outro quarto, no caso. Aqui você coloca um desses armários embutidos, sabe? Com fundo falso. Então, aqui fica a porta do quarto, coloca uma porta também bem pesada, pode ser uma porta de metal. Aqui na Turquia, por exemplo, gente, as portas das entradas dos apartamentos, elas não são de madeira, que nem são do Brasil, não.
São portas de aço, ferro, sei lá, uma porta bem pesada, que aquilo ali vai demorar muito tempo para uma pessoa arrombar. Então você faz esse fundo falso ali no armário, no momento de desespero você entra ali nesse quarto, né, que ninguém consegue entrar, só por ali, se esconde, mesmo se o bandido conseguir encontrar esse fundo falso ali no armário, que vai demorar um tempo, ali a polícia já está chegando ali para te salvar, até ele conseguir arrombar aquela porta, de repente dá o tempo da polícia chegar. Porque hoje em dia a solução é essa, você tem que estar entendendo o bandido antes, porque se você ficar esperando a polícia te salvar, já é outra coisa, né? Agora, o caso aqui do Wayne e da Sharma, mesmo se tivesse um quarto do pânico, é claro que não ia adiantar. O negócio deles é ter tido um cachorro ali para avisar eles, mas mesmo assim também, infelizmente, não sei se iria conseguir salvar, né? É uma história muito triste a desse casal. Bom, antes de acabar o vídeo, deixa eu indicar também 3 documentários que eu assisti aqui sobre esse caso que são muito interessantes. Eu vou deixar aqui passando na tela o cartaz dos documentários para vocês. Esse primeiro aqui fica na temporada 2, episódio 2. Tem esse segundo aqui também que eu encontrei pelo YouTube mesmo. E esse terceiro aqui também eu encontrei na internet. Gente, tira um print da tela aqui, tá? Se você se interessar em assistir algum deles, eu só não vou deixar o link dos documentários aqui, porque o link acaba com a distribuição dos meus vídeos. Agora deixa eu mandar um beijo especial para os membros do canal. Então um beijo para Li Raci, Sônia Maria, Paula Tavares, Adriano Oliveira, Lucy Carvalho, Érica Meloni, Jaqueline, Ieda de Melo, Roselaine Santana, Ju Silva, Flávia Ramos, Semibel, Eduardo Santana, Rosa Aparecida Ângela Roseiro, Priscila Stark, Mila, Luna, Lucy Kay, Neca Andretta, Lu Souza e Jai Siqueira. E um beijo mais que especial também a você que não é membro do canal, mas que ficou aqui até o final assistindo o meu vídeo, já deixou o seu like e já se inscreveu aqui no canal se não for inscrito. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.